Oi pessoal, então a gente vai resolver mais alguns exemplos das propriedades das raízes, da utilização delas. Então, o exemplo 1 é 5 raiz de 2 ao quadrado. Certo? Então aqui, mesmo sendo uma raiz, é importante a gente lembrar das propriedades das potências, né? Então, eu vou fazer aqui em vermelho, do ladinho. Então, sempre que eu tenho uma multiplicação elevado a uma potência, eu posso fazer os dois números que estão multiplicando dentro do parênteses elevado à potência e depois fazer a multiplicação. Então, aqui, se eu tenho 5 raiz de 2 e os dois estão elevados ao quadrado, posso dizer que isso é igual ao 5 ao quadrado vezes o raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, se vocês assistiram o último vídeo, os dois últimos no caso, vocês vão se lembrar que quando a gente tem isso aqui, é a mesma coisa que quando a gente tem uma raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, é a mesma coisa que o resultado vai ser o radicando, certo? E isso acontece a mesma coisa se a gente tem a raiz de 2 e depois a gente eleva ela ao quadrado. Pelas propriedades da potenciação, a gente consegue observar que isso aqui é o mesmo. Que essas duas coisas aqui elas são a mesma coisa, né? Então a gente pode, com isso, perceber que o 5 ao quadrado a gente calcula normalmente, que é o 25, né? E o raiz de 2 ao quadrado é o próprio 2. Então isso aqui dá 50. Muito importante se lembrar dessa propriedade aqui. O segundo exemplo é com 5 raiz cúbica de 3 ao quadrado. Então, para a gente resolver esse exemplo, a gente vai utilizar essa propriedade da potência aqui de novo. E dessa vez a gente vai utilizar uma propriedade das raízes também. Então, 5 raiz cúbica de 3 ao quadrado. Isso aqui é igual ao 5 ao quadrado, raiz cúbica de 3 ao quadrado. Isso aqui a gente pode, se vocês quiserem, transformar isso aqui que está dentro de parênteses para uma potência com expoente racional. Mas a gente pode simplesmente levar tudo que está aqui dentro ao quadrado também. Então eu vou só fazer um parênteses aqui. Como que a gente pode também fazer? A gente pode chamar isso aqui de 3 na 2 terços elevado ao quadrado. Ou a gente pode fazer do jeito que eu vou fazer, que é simplesmente elevar o radicando ao quadrado. Acontece aqui em parênteses. E não sei se vocês chegaram a assistir o vídeo passado também, mas a gente pode fazer aqui a mesma coisa que a gente estava fazendo lá nos cálculos das raízes. Separar esse 3 com as mesmas... de forma que o expoente do 3 tenha o mesmo número do índice da raiz, né? Então, isso aqui vai ser 5 ao quadrado vezes a raiz cúbica do 3 ao cubo vezes 3. Então, sempre lembrando, né? Que quando eu tenho 3 na 4, isso aqui é 3 na 3 mais 1, a gente pode simplesmente separar com 3 na 3 vezes 3. E aí, para resolver isso aqui, a gente separa. O radicando, utilizando aquela propriedade. Também que eu vou anotar aqui do lado. Aquela que diz se eu tenho a raiz 1A vezes 1B, no índice n. Isso aqui é igual a raiz de n do A vezes
puxar um pouquinho isso aqui para cá. Vezes raiz de n do b. Então, eu vou ter o 5 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes a raiz cúbica de 3. E para a gente resolver, a gente tem o radicando elevado no expoente, que é o mesmo índice, e isso vai ser igual ao próprio radicando. Então, tem 5 ao quadrado vezes 3 vezes a raiz cúbica de 3. O que nos resulta, a gente sabe que o 5 ao quadrado é 25, multiplica por 3, dá 75 raiz cúbica de 3. No terceiro exemplo, a gente vai resolver a raiz cúbica da raiz quarta do 2 ao cubo. Então, para a gente resolver esse exemplo, a gente precisa lembrar daquela propriedade que diz que se eu tenho uma raiz por fora de índice m, uma raiz de uma raiz, a raiz do índice m, da raiz do índice n, então, do radicando a é a mesma coisa que a raiz do índice m vezes o índice n, desse mesmo radicando. Então, a gente pode dizer que isso aqui é a raiz de índice 12, que é 3 vezes 4, de 2 ao cubo. E a partir disso, a gente pode passar isso aqui para a potência com expoente racional, que é 2 elevado a 3 sobre 12, e simplificar essa fração aqui. Então, eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 4, eu fico com 2 na 1 quarto, ou seja, eu fico com a raiz quarta de 2. No nosso quarto exemplo, a gente vai calcular a área desse retângulo, que tem como lados 2 mais raiz de 2 e 3 mais raiz de 2. E para isso a gente vai utilizar tanto o conhecimento das propriedades quanto da adição algébrica de radicais que a gente viu na outra semana. Então, para calcular a área, se lembre que a área de um retângulo é base vezes altura. Então, para calcular a área, a gente deve multiplicar 3 mais raiz de 2 pelo 2 mais raiz de 2. Então, agora a gente vai utilizar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, eu vou começar multiplicando o 3 pelos 2 elementos do segundo parênteses, né? Então, 3 vezes 2 é 6. 3 vezes raiz de 2 é 3 raiz de 2. Agora, vou multiplicar o raiz de 2 pelos 2 aqui do segundo parênteses. Raiz de 2 vezes 2 é 2 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, eu posso colocar primeiro como raiz de 2 vezes raiz de 2 e resolver depois, que é o que eu vou fazer. Então, como eu tenho dois elementos que têm o raiz de 2 multiplicando um número, eu posso colocar eles, eu posso somar o que está multiplicando eles. Então, eu tenho 6 e aqui eu vou usar a adição algébrica dos radicais e somar o 2 com 3, que eu fico com 5 raiz de 2. Para o raiz de 2 vezes raiz de 2 aqui, eu vou utilizar a outra propriedade, aquela, e juntar. Como as duas raízes são quadradas, eu vou juntar o 2 vezes 2, eu vou ficar com a raiz de 4, ou raiz de 2 ao quadrado. Bom, a gente já tem conhecimento que a raiz de 4 é 2. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode fatorar o número e encontrar que vai ser 2 ao quadrado. Mas como é um número bem pequeno, a gente já sabe que a raiz é 2. Então, a área que a gente pode somar tudo que não tem radicando, ficando com 8, mais 5 raiz de 2. Bom, nesse exemplo aqui a gente também tem que calcular a área, em que os lados do retângulo são 1 mais raiz de 2 e raiz de 3. Então, a área vai ser 1 mais raiz de 2
vezes o raiz de 3. Então, para isso, a gente de novo vai usar a propriedade distributiva. Vou multiplicar 1 pelo raiz de 3, da raiz de 3, e vou multiplicar o raiz de 2 pelo raiz de 3. E aqui a gente pode usar a propriedade da multiplicação dos radicais, e como os dois estão sobre o mesmo índice, a gente pode multiplicar o que está dentro das raízes. Lembrando que aqui, como as raízes elas são diferentes, elas estão somando, a gente não pode juntar. Tá certo? Esse é o último exemplo que eu vou mostrar para vocês, e ele é o que mais difícil pode aparecer para vocês em alguma lista, vocês verem em algum livro, ou vocês verem daqui a alguns anos no ensino médio, por exemplo. É uma simplificação que é um pouquinho mais complicadinho, e eu acho que sabendo fazer essas simplificações vocês vão tá bem, porque isso vai seguindo os estudos de vocês. Então, no cálculo de raízes, sempre a gente tem que tentar simplificar ao máximo possível os nossos radicais. E para isso a gente vai fatorar todos esses valores aqui. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida na fatoração é só me chamar, mas eu já fatorei os resultados aqui para não tomar muito tempo nesse vídeo. Eu já vou colocar o resultado dos números fatorados aqui. Tá certo? Então, o raiz de 18 a gente pode escrever como 2 vezes 3 ao quadrado. O raiz de 98 como 2 vezes 7 ao quadrado. O raiz de 200 como 2 vezes 10 ao quadrado. O 2 raiz de 2 a gente pode deixar assim, sendo que o 2 é primo, a gente não pode fazer nada com ele, tá certo? E o 8 também vai ser 2 vezes 2 ao quadrado. Certo? Então, a partir daí a gente vai fazer o que a gente já vinha fazendo nos outros vídeos, né? Que é separar essas raízes e calcular. Então, utilizando a propriedade da potência, aquela que nos diz que então a gente vai usar daqui para cá. Então a gente vai ter uma multiplicação dentro, por exemplo, aqui eu tenho 2 vezes o 3 ao quadrado, e eu vou separar na raiz de 2, eu tenho a raiz de 2 vezes 3 ao quadrado, e eu vou separar na raiz de 2 vezes a raiz de 3 ao quadrado. Então é isso que a gente vai fazer em cada um desses termos aqui que estão somando. A partir disso, a gente vai toda raiz em que o radicando estiver elevado no mesmo índice do expoente, a gente vai resolver. Então, aqui tem 3 ao quadrado, a gente vai ficar com raiz de 2 vezes 3. Ali 7 ao quadrado. E ali 10 ao quadrado. A gente resolve essas raízes. No denominador, a gente tem 2 ao quadrado. Aqui eu vou organizar de uma maneira para ficar melhor, com os radicandos à direita, certo? Isso é senso comum, não se preocupe. É mais costume. E pra mim, pelo menos, fica melhor a visualização, certo?
E a partir disso, como a gente tem o raiz de 2 como radical em comum de todos os termos tanto da soma quanto da divisão, a gente pode somar utilizando a adição algébrica dos radicais, ou seja, mantendo o radical e somando o número que está multiplicando eles. Então aqui no numerador eu vou ter 3 mais 7 mais 10, ou seja, 20 raiz de 2. E no denominador eu vou ter o 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, que vai dar 4 raiz de 2. Agora, se lembrem do que a gente estava resolvendo no vídeo passado, caso vocês não tenham visto, vou explicar novamente. Como a gente tem uma divisão de raízes e uma multiplicados por coeficientes aqui, por números inteiros, a gente pode simplesmente fazer a divisão dos números. Isso é como é uma multiplicação, né? No caso, a gente pode fazer isso. Mas como tem a multiplicação dos números pelas raízes, a gente faz isso. E a partir disso, a gente pode dividir separado os números. 20 dividido por 4 dá 5. E aí a gente pode utilizar aquela propriedade que ela diz que se eu tenho uma divisão de duas raízes para qualquer índice, então eu posso primeiro fazer a divisão e depois fazer a raiz. Ou seja, aqui eu posso dizer que isso aqui é 5 vezes a raiz de 2 divididos por 2. Então, isso aqui é 5 vezes a raiz de 2 divididos por 2, que é 1. Então, a raiz de 1 é 1. Ou seja, o resultado dá 5. Então, é uma simplificação que ela dá um pouquinho de trabalho, mas utilizando as propriedades a gente consegue sair bem. Outra coisa que é interessante nesse exemplo é que a gente tem números com muitos radicais aqui no início, raízes não exatas, que elas não são inteiras, e divisões e somas, e no final a gente consegue encontrar um número inteiro, que é o 5. Obrigado pela atenção e até a próxima.